Olá, o meu nome é Ari, faço parte do blog Latitude Biquadrada e hoje irei falar sobre a biografia de Milton Santos. Milton Almeida dos Santos foi um geógrafo brasileiro que nasceu na região da Chapada Diamantina. A família era de classe média e tanto o pai como a mãe eram professores primários. Aos 10 anos, prestou exame para o Instituto Baiano de Ensino e passou em primeiro lugar. Ingressou na Faculdade de Direito e atuou na política estudantil, chegando a ser eleito vice-presidente da União Nacional dos Estudantes, em 1948. Formou-se pela Universidade Federal da Bahia. Milton Santos destacou-se por seus trabalhos em diversas áreas da geografia, em especial nos estudos de urbanização do Terceiro Mundo. Foi um dos grandes nomes da renovação da geografia no Brasil, ocorrida na década de 1970. Também se destacou por seus trabalhos sobre a globalização nos anos 1990. A obra de Milton Santos caracterizou-se por apresentar posicionamento crítico ao sistema capitalista. Milton Santos ganhou o prêmio Vautrin Lud em 1994. Esse prêmio é considerado o Nobel da Geografia. Milton Santos nasceu em Brotas de Macaúbas, aqui na Bahia, em 3 de maio de 1926. Ainda criança, migrou com sua família para outras cidades baianas, como Ubaitaba, Alcobaça e, posteriormente, Salvador. Em Alcobaça, com os pais e os avós maternos, que, detalhe, todos eram professores, foi alfabetizado e aprendeu álgebra e a falar francês. Foi professor em Salvador e depois em Ilhéus. E, ainda em Ilhéus, conheceu Jandira Rocha, com quem se casou e teve um filho, Milton Filho. Aos 13 anos, Milton dava aulas de matemática no ginásio em que estudava, o Instituto Baiano de Ensino. Aos 15, passou a lecionar geografia e, aos 18, prestou vestibular para Direito na Universidade Federal da Bahia. Em Salvador, enquanto estudante secundário e universitário, marcou presença na militância política de esquerda. Formado em Direito, não deixou de se interessar pela geografia, tanto que fez concurso para professor catedrático no Colégio Municipal de Ilhéus. Além do magistério, desenvolveu atividades jornalísticas em Ilhéus, estreitando sua amizade com políticos de esquerda. Nesta época, escreveu o livro Zona do Cacau, já com influência da escola francesa do pós-guerra, a qual inicialmente era voltada para a geomorfologia e os aspectos climáticos, passando depois a buscar gradualmente uma apreensão global do meio físico-natural, incorporando também aspectos demográficos e a dimensão econômica nas relações cidade-campo. Em 1956 e 1958, Milton conclui seu doutorado na Universidade de Estrasburgo. Ao regressar ao Brasil, criou o Laboratório de Geomorfologia e Estudos Regionais, mantendo intercâmbio com os mestres franceses. Após seu doutorado, teve presença marcante na vida acadêmica, em atividades jornalísticas e políticas de Salvador. Em 1961, viaja a Cuba, na qualidade de editor do jornal A Tarde, com a comitiva de Jânio Quadros, que era o presidente da República da época. Logo após ser empossado, Jânio o convida para ser subchefe da Casa Civil na Bahia, cargo que exerceu durante o curto mandato do presidente. Em 1963, o governador da Bahia, Lamanto Júnior, nomeou-o presidente da Comissão de Planejamento Econômico, cargo que ele deixou em 1964. Enquanto exerceu esse cargo, Milton Santos tratou de temas de política econômica e planejamento regional, a partir de uma perspectiva científica, sem negligenciar seu trabalho no Laboratório de Geomorfologia e Estudos Regionais. Em 1964, logo após o golpe militar, Milton foi preso e enviado para o 19º BC, no Cabula, onde parte de sua equipe do laboratório e seus amigos iam diariamente visitá-lo. Em junho, na véspera de São João, devido a um início de derrame, foi levado ao hospital e depois solto. Nessa época, recebeu convites para trabalhar em universidades francesas, mas estava impedido de deixar o país. Importantes personalidades locais, sobretudo o cônsul da França na Bahia, Raymond von der Regen, interviram junto às autoridades militares para negociar sua saída do país, após ter cumprido meio ano de prisão domiciliar. Em dezembro, deixou o Brasil, partindo para a França, a convite da Universidade de Toulouse-le-Mirail. Mais tarde, pela mesma universidade, recebeu o título de Doutor Honoris Causa,
título concedido por universidades a pessoas eminentes, o primeiro dos 20 que recebeu ao longo de sua vida. Milton achou que ficaria fora do país por 6 meses, mas acabou ficando por 13 anos. De Toulouse, onde ficou por 3 anos, Milton Santos fixa-se em Bordeaux. Lá, entre seus alunos, encontra Marie-Hélène Tiercelin, que mais tarde viria a ser sua mulher, nos últimos quase 30 anos de sua vida, e mãe de seu segundo filho, Rafael, nascido em 1977. De Bordeaux, onde fica durante 1 ano, segue para Paris, em 1968. Na capital francesa, leciona no Sorbonne e trabalha como diretor de pesquisas em planejamento urbano no IEDS. Permanece em Paris até 1971, quando se transfere para o Canadá, para trabalhar na Universidade de Toronto. Foi para os Estados Unidos com um convite para ser pesquisador no Massachusetts Institute of Technology. Dos Estados Unidos, viaja para a Venezuela, onde atua como diretor de pesquisa sobre planejamento da urbanização do país para um programa da ONU. Neste país, manteve contato com técnicos da Organização dos Estados Americanos, o que facilitou sua contratação pela Faculdade de Engenharia de Lima, onde foi contratado pela Organização Internacional do Trabalho, para elaborar um trabalho sobre pobreza urbana na América Latina. Posteriormente, foi convidado para lecionar na University College London, mas o convite ficou apenas na tentativa, já que lhe impuseram dificuldades raciais. Regressa a Paris, mas é chamado de volta à Venezuela, onde leciona na Faculdade de Economia da Universidade Central. Segue posteriormente para a Tanzânia, onde organiza a pós-graduação em Geografia da Universidade de Dar es Salaam. Permanece por 2 anos no país, quando recebe o primeiro convite de uma universidade brasileira, a Universidade de Campinas. Antes disso, regressa à Venezuela, passando pela Universidade de Colômbia de Nova York. No final de 1976, houve contatos para a contratação de Milton pela Universidade Brasileira, mas não havia segurança na área política e o contato fracassou. Em 1977, Milton tenta inscrever-se na Universidade da Bahia, mas por artimanhas político-administrativas, sua inscrição foi cancelada. Após seu regresso ao Brasil, lecionou na Universidade Federal do Rio de Janeiro até 1983. Em 1984, foi contratado como professor titular pelo Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, onde permaneceu mesmo após sua aposentadoria. Também lecionou Geografia na Universidade Católica de Salvador. Milton Santos morreu em São Paulo em 2001, aos 75 anos de idade, em consequência de um câncer na próstata, diagnosticado cerca de 7 anos antes, legando obras e atividades que foram um marco nos estudos geográficos no Brasil.